Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Como você sabe, na próxima 1 hora, o nosso foco é debater as ideias, soluções para a gente chegar num país mais justo, igualitário para todo mundo, rumo ao bem viver. Então sim, por aqui a gente fala de agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura e, é claro, sem deixar de lado o quente do momento que tá pegando fogo no Brasil. A gente fala sim sobre política, economia, política exterior, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa próxima 1 hora. Bora saber então quais são os destaques do programa de hoje. Entidades ambientalistas dizem que estão subrepresentadas nos planos de reconstrução do Rio Grande do Sul. Rio Paraopeba, uma das maiores riquezas naturais de Minas Gerais, ainda não está livre dos resíduos tóxicos, mesmo 5 anos após o rompimento da barragem de Brumadinho. Qual o nível de preocupação com o Mpox? Ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, fala sobre o que podemos esperar desse novo tipo de varíola. Fora da lei. Vídeos de Pablo Marçal que ferem a legislação eleitoral foram vistos mais de 800 milhões de vezes. E uma conversa com o escritor Jefferson Tenório. Ele lança novo livro em novembro, quando também participa da Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Enfim, foram divulgados os nomes dos autores e autoras que vão comparecer na 22ª edição da Flip, a nossa festa literária internacional de Paraty. Sem dúvida, um dos eventos mais prestigiados da área, que celebra muito da nossa escrita, da escrita nacional e também com convidados internacionais. Esse ano o evento acontece entre os dias 9 e 13 de outubro, é claro, lá em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Uma coisa que a gente já sabia é que a figura que vai ser homenageada nesse ano na Flip, uma tradição do evento, é João do Rio, grande escritor, jornalista, cronista brasileiro que viveu ali entre o final do século XIX e início do século XX e foi determinante para os rumos, principalmente do jornalismo, mas ele sempre foi um repórter pioneiro que fez um texto muito híbrido entre literatura e reportagem, então é muito importante ele também estar sendo homenageado numa festa literária, nada mais justo. Bom, isso a gente já sabia. O que a gente ficou sabendo essa semana são os convidados e convidadas, né, que sempre estão lá prestigiando em mesas de debate, rodas de conversa, e esse ano, para variar, sempre grandes nomes, começando por personalidades internacionais, tipo a italiana Ilaria Gaspari, também o estadunidense Robert Jones, e além de escritores nacionais como José Fálero, Eliana Alves Cruz, Reni Nunes, Odarico Leal, Silvana Távano, além dele, o nosso querido amigo Jefferson Tenório, doutor em teoria literária pela PUC do Grande do Sul, professor visitante da Brown University nos Estados Unidos e, é claro, o escritor de O Avesso da Pele, romance vencedor do prêmio Jabuti, que já foi traduzido e exportado para diversos países ao redor do mundo, que vai virar filme nas mãos de Silvio Guidani. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, Jefferson, sempre uma alegria poder te receber. Eu tenho certeza que os ouvintes aumentam o tamanho do sorriso quando podem escutar a tua voz por aqui, então obrigado por prestigiar mais uma vez o Brasil de Fato, viu, amigo? Obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo convite pra gente bater essa conversa aí. Maravilha, Jefferson. Vamos começar falando então um pouquinho justamente dessa tua convocação, de mais uma convocação. Não é a primeira vez que você vai chegar na Flip como convidado, tenho certeza que já foi muitas vezes, né, como entusiasta, como leitor, como um turista dentro desse espaço, mas já é algumas vezes que você está chegando ali como convidado de honra, como uma pessoa a ser prestigiada por todo o público. Conta um pouquinho como que foi a chegada desse convite. Na verdade, a primeira vez que eu tive na Flip foi online, né? Foi em 2020, no meio da pandemia, quando houve uma edição diferente, né? Em função do tudo que estava acontecendo. E depois eu voltei para a Flip, não como convidado da programação principal, né? Mas por outras casas editoriais, eu voltei no ano passado. E aí, esse ano, volto pela segunda vez pela programação, né, da Flip, agora presencialmente, né, então vai ser a primeira vez que eu vou participar nesse formato, né. Enfim, é uma feira muito importante, é uma feira
que mexe, né, com o mercado editorial também, aproxima também os leitores, né, dos autores. Então, acho que é um momento de celebração, assim, né, a Flip. E dentre esses nomes que estão confirmados, que eu citei alguns, e tem outros também, que eu nem comentei porque a lista é extensa, tem bastante gente, depois de repente a gente divulga todo mundo, mas também dá um indicativo de como conferir. De algum desses aí vai ser algum encontro inédito que tu estava esperando, algum novo nome aí que tu tá louco para trocar algumas figurinhas? É importante também porque a Flip nos últimos anos tem feito esse papel, né, de trazer nomes novos, né, que a gente às vezes não conhece muito aqui no Brasil, e esse diálogo também com a geração que está chegando, né, sem esquecer também daqueles que vieram antes. Então, eu conheço pouco esses autores que estão vindo, né, os autores estrangeiros, mas fico muito grato, muito feliz de ver a Eliane Alves Cruz, né, na programação, o próprio Faleiro também na programação principal. Então, acho que a gente vai ter aí uma feira de boas trocas. Sem dúvida, sem dúvida. E muito importante celebrar esses nomes que você citou, né, de autores negros, autoras negras chegando, que a gente não pode dizer que é exatamente uma novidade da Flip, mas dá sem dúvida para pontuar que é um movimento que vem acontecendo recentemente. Sem dúvida, o senhor é um dos responsáveis por causar essa inquietação, por causar essas provocações dentro da FIP, do mercado editorial como um todo. É algo a se celebrar, Jefferson, ou ainda é muito pouco, é muita migalha perante a tudo que o movimento negro já vem conquistando, escrevendo, pontuando, defendendo? Eu acho que a Flip, e de modo geral as feiras literárias, elas têm prestado mais atenção na questão da representatividade, né? E não só a representatividade de modo superficial, né? Mas trazendo autores que têm o que dizer, né? Que oferecem uma boa literatura. E a Flip nos últimos anos tem demonstrado esse interesse e essa mudança. Uma mudança que começa ali, talvez pelos anos de 2018, 2019, quando você começa a ter uma mudança no perfil de autores, no que se entende também de uma literatura. Então, eu acho que é positivo, a gente tem que celebrar, mas sempre lembrando que ainda é pouco, né? A gente precisa avançar mais e trazer mais vozes, porque a gente sabe que tem muita gente boa escrevendo, né? Jefferson, outra coisa que eu gostaria de falar contigo sobre o evento é essa homenagem, essa justíssima homenagem a João do Rio, como eu comentava, né, uma figura emblemática, não só do jornalismo, quer dizer, não só da literatura, mas principalmente do jornalismo, por conta desse gênero literário que não foi ele exatamente que desenvolveu, mas é algo que tem a marca dele, que é a crônica, e vira também uma grande marca nacional, uma marca brasileira. O senhor já escreveu muitas crônicas, talvez não exatamente com esse intuito, mas acabam se transformando em relatos muitas vezes duros, né, que mostram, que evidenciam o racismo. Recentemente mesmo você fez uma publicação nas suas redes sociais, descrevendo talvez de forma cronística, né, como foi mais uma vez uma abordagem preconceituosa policial que você sofreu no Parque da Redação quando era fotografado por um jornalista, um fotojornalista estrangeiro. Então eu queria te ouvir um pouquinho se João do Rio te influenciou, afinal vocês são conterrâneos, né, porque muito parece que você é gaúcho por conta de toda essa tua base literária, do seu berço literário, mas na verdade você nasceu no Rio de Janeiro e com certeza se desenvolveu muito lá, embora tenha aflorado mais no Rio Grande do Sul. Mas conta um pouquinho se João do Rio te influenciou, segue influenciando, se às vezes você busca esses textos para algum tipo de inspiração, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre o João do Rio, Jefferson. Eu tive pouco contato, assim, com o João do Rio, com a literatura do João do Rio, que eu tive contato foi na universidade, né, em uma disciplina específica sobre crônica no Brasil, e o que eu sei é que ele é um grande cantador, né, das ruas e avenidas, da geografia do Rio de Janeiro, e ele pertence, na verdade, a uma tradição de cronistas como o Antônio Maria, por exemplo, que é quem eu me vinculo mais próximo, assim, ao próprio Rubem Braga, né, que é um grande cronista também dessa mesma época, né, do João do Rio. Então, eu acho que a Flip acerta, né, porque traz também um homem negro, né, que também por muito tempo foi visto como uma pessoa branca, né. Então, eu acho que é importante e também trazer um gênero que muitas vezes é deixado de lado, né, trazer à tona, né, o gênero crônica, que muitas vezes é confundido com um conto, né, e tal, mas eu acho que é importante contemplar também, né? É um gênero que às vezes é esquecido e que é muito importante, né? Para que a gente possa entender, né? A nossa realidade, entender a cidade em que a gente vive, né? Então achei uma escolha bastante acertada.
Isso que o senhor comentou, Jefferson, é muito importante sobre esse apagamento, esse embranquecimento de figuras que, né, João do Rio não é o primeiro, eu acho que o caso mais célebre, sem dúvida, é Machado de Assis, que a gente passou a nossa vida inteira vendo ele sempre com uma cara pálida, como se ele fosse uma pessoa branca, e felizmente a gente vem vendo esse recolocamento dele nessa figura étnica tão importante, tão fundamental, obviamente tardiamente, mas o importante é que está acontecendo. O senhor observa isso em outros casos também, não precisa citar, mas é algo que você que estuda literatura há anos, doutor no assunto, é algo que realmente está permeado por toda a nossa escrita, só que a gente só conhece poucos casos. Dá para dizer mais ou menos que é por aí, Jefferson? Eu acho que sim, a gente está fazendo talvez não seja uma revisão, né, mas olhando com mais atenção quem são esses autores, e a gente sabe que são autores que foram embranquecidos, né, o poeta Oswaldo de Camargo costuma dizer que o sucesso embranquece, e foi o que aconteceu com o Machado de Assis, né, ele foi embranquecido em função do sucesso, o próprio Mário de Andrade, enfim, a gente tem aí figuras que, por terem alcançado, né, um público muito grande, reconhecimento e tal, o embranquecimento ele acaba servindo justamente como um apagamento, né, das nossas próprias raízes, né? Então, acho que é um caminho sem volta, acho que a gente vai ter ainda muito mais revelações, né, de autores e autoras que foram embranquecidos, e o que só mostra o quanto a gente ainda tem uma sociedade bastante racista, preconceituosa, mas que, por outro lado, também é, reforça da onde vem a nossa literatura, né? Quais são os pilares da nossa literatura quando a gente começa a trazer essas figuras e mostrando de onde elas vieram, né? E esse resgate de entender de onde vem essa nossa literatura, para ti também está sendo uma redescoberta, você vem com uma descoberta, melhor dizendo, você vem tendo contato com isso ao longo das suas pesquisas dentro da academia, mas é um embate, assim, você às vezes precisa fechar um pouco os olhos para a academia e olhar mais para a rua e olhar mais dentro para o próprio movimento negro, os debates que tem, porque eu imagino que a academia seja um grande local de embranquecimento de grandes figuras. Rola um pouco desse embate também, Jefferson, ou não necessariamente? E tem essa luta entre o que a rua diz e o que a academia tenta legitimar ou fechar os olhos pra gente. Olha, eu acho que houve bastante avanço dentro da universidade, dentro da academia, principalmente depois da entrada de pessoas negras pelo sistema de cotas. Então, eu acho que a gente teve aí um avanço nas pesquisas, um avanço nas referências, na bibliografia. Tem muita pesquisa profunda, interessante, e que tem trazido esses autores que foram apagados, né, da história, tem mexido também no cânone, né, literário. Então, eu vejo que houve um avanço muito grande dentro da universidade, dentro da academia, e que, de certo modo, acaba refletindo também na sociedade, né? Ou seja, não é à toa que a gente tem uma mudança de perfil de autores na Flip, por exemplo. Isso é fruto também de uma política, de políticas públicas, é fruto também da luta de movimentos negros, de coletivos negros, a luta histórica, né? Porque se eu estou aqui hoje, é porque antes houve, né, esses atores políticos negros que propiciaram para que eu chegasse até aqui. Então, acho que a gente tem aí um avanço muito grande e a gente já está vendo esse reflexo na sociedade, né? Com certeza, e temos que celebrar, né? Sempre olhando com essa perspectiva de que é tudo muito pouco perante ao que a gente precisa avançar, mas deixar de celebrar isso também é um erro, também é aceitar que a gente não está avançando de fato nenhum. Jefferson, eu queria comentar um pouquinho sobre Olimpíadas contigo, a gente te acompanha um pouco nas redes sociais e viu que tu também se envolveu, como todo bom brasileiro, toda boa brasileira, é impossível não ter se emocionado com o desempenho das nossas atletas, principalmente, dos nossos atletas como todos, mas é impossível a gente não olhar para as mulheres, especialmente as mulheres negras que trouxeram conquistas formidáveis. E você fez uma citação recentemente durante as Olimpíadas, quando recebeu justissimamente a medalha de mérito Farroupilha, uma homenagem dada à parlamentar Luciana Genro, no Rio Grande do Sul, e você, ao receber, fez esse lindo comentário que quando Luciana colocou a medalha no meu pescoço, eu fiquei me sentindo a Rebeca Andrade da literatura. Que bonito isso, Jefferson. Pode comentar um pouquinho mais sobre se veio espontaneamente, se você já estava, né? Queria te entender um pouquinho da onde que surtiu essa inquietação para tu fazer essa linda comparação entre a nossa querida e poderosa Rebeca Andrade e esse mérito que você recebeu. A gente vive num momento de mudanças, né, em que as nossas referências também são outras.
né? E até há pouco tempo atrás a gente não tinha essas referências de mulheres negras, né, com sucesso, com reconhecimento, tidas como heroínas, né, que é o que o esporte acaba trazendo também, né, esses ícones que formam também outras, ou seja, trazem expectativas, né, para outras meninas negras. Então, olhar para o êxito, né, da Rebeca e das outras também atletas negras que trouxeram medalhas, né, para o Brasil, eu acho que muda a perspectiva, né, e que é muito importante porque a gente sabe que a maioria da população no Brasil é não branca, né? Então, acho que tendo essas referências e demonstrando o quanto é importante a gente celebrar, né? Eu acho que é bastante importante para mim também, né, de poder ver e poder citar, né, mulheres negras como referência, né? Jefferson, não tenho certeza se o senhor já estava no Rio Grande do Sul, ali nos anos de auge, nos anos de ouro de Daiane dos Santos, perdão, que também foi, digamos, a nossa grande ginasta antes de Rebeca Andrade. Tiveram outros grandíssimos nomes que, inclusive, participaram dessa conquista aí do bronze na ginástica em grupo nas Olimpíadas, mas dessas pessoas que comoveram a população, eu acho que antes da Rebeca, inevitavelmente, a gente tem que lembrar da Daiane dos Santos. Você sente uma diferença já do respeito que a população está tendo perante a Rebeca Andrade em comparação à Daiane dos Santos? Te parece que esse intervalo de mais ou menos 20 anos, eu acho que até um pouco menos, acho que uns 15 anos, te parece que a gente já conseguiu avançar como sociedade para olhar com mais respeito e colocar ela nessa figura de heroína, e talvez Daiane dos Santos não deveria ter sido colocada nesse posto, mas não foi colocada justamente por esse racismo que então presente na nossa sociedade? Você percebe essa diferença ou ainda é pouco para determinar isso, Jefferson? Eu acho que há uma diferença, certamente, né? E eu acho que para a gente para a gente ter mais sucesso, a gente tem que deixar de ser raro. Eu digo raro nessas posições, né? A gente tem que deixar de ser o primeiro negro, a primeira negra. A gente tem que ir ocupando esses espaços, né? E quanto mais espaços ocupados, isso vai se naturalizando e aí a gente começa a perceber que essas referências elas se tornam normais, né, como deveria ser. E talvez há 20 anos atrás a gente não tinha, talvez não, a gente não tinha a discussão que a gente tem hoje, né, de representatividade, de valorização também, né, das mulheres negras. Se acreditava muito também nessa ideia da meritocracia, né, como se os trabalhos sociais, né, as ONGs, e todo o trabalho que é feito antes, né, dessas meninas chegarem nas Olimpíadas, demonstra também uma falta do Estado na formação também dessas atletas, né, enfim, que dependem muitas vezes de iniciativas, né, como essas, privadas, né, então acho que mudou muita coisa e como eu disse, é um caminho sem volta agora, né. Jefferson, você está morando em São Paulo nesse momento, mas segue visitando, claro, o Rio Grande do Sul, né? Tem muitos amigos, imagino que família também. Eu acho que até nesse momento você está no Rio Grande do Sul. Como que está a cidade, o estado, meses depois do pior momento da enchente? A gente sabe que ainda é uma tragédia longa para se recuperar, populações, traumas, muitas coisas, mas o que que tu pode compartilhar um pouco resumidamente, pelo tempo que a gente tem, mas o que que tu está sentindo de diferença, pelo menos na capital, Porto Alegre? Eu cheguei, tem mais ou menos um mês, e cheguei pelo aeroporto de Canoas, depois vim de ônibus vendo o bairro de Canoas, ainda com muito lixo, né? O aeroporto também ainda estava fechado, com tapumes. Depois fui à rodoviária, a marca da água, ainda havia um cheiro ainda do esgoto, né? Que demora muito tempo para poder limpar. E aquilo que eu tinha escrito numa coluna, né, de que o Rio Grande do Sul, como a gente conhecia, não ia voltar mais, de fato está acontecendo, né? Ou seja, a geografia do Rio Grande do Sul mudou, né? Ou seja, quando você tem mais de 400 cidades afetadas, né, direto ou indiretamente, isso acaba afetando a paisagem e acaba afetando também o próprio fluxo das pessoas na cidade e como as pessoas veem a cidade. O centro de Porto Alegre, por exemplo, diminuiu drasticamente, né, o número de pessoas.
É claro que isso também tem a ver com a falta do Transurb, né, que ainda não está funcionando totalmente, mas a gente vê ali uma diferença, né, no fluxo das pessoas. E assim, eu vejo que Porto Alegre já vinha já numa crescente de uma cidade muito mal cuidada, né, e eu acho que com a enchente acabou piorando, né, então eu vejo uma cidade praticamente destruída e uma cidade, por vezes, fantasma, né? Porque as pessoas abandonaram muitos lugares também. Então eu vejo com muita preocupação, assim, né? Para que rumos Porto Alegre está caminhando. Sem dúvida alguma. Acho que todo mundo está acompanhando com essa aflição. E Jefferson, outra vez que a gente conversou, eu te questionei, né, se talvez tudo isso entraria em algum próximo livro seu, e você respondeu que a princípio não pega episódios tão recentes para colocar na sua literatura, é um outro processo. Já está chegando nesse momento de você estar se sentindo mais preparado para absorver tudo isso e levar para a literatura ou para uma outra forma de expressão, ou ainda está nesse período recente? Não, eu acabei de sair de um livro novo e ainda vai demorar um tempo ainda para saber qual é a próxima história. Mas eu sei que tem outros autores já pensando, né, e já escrevendo sobre que foi uma grande tragédia que aconteceu, mas eu não sei se eu tenho condições ainda de pensar, né, em algo. Talvez fazer artigos, pensar de maneira mais racional, com opiniões, é mais fácil do que ir para ficção, para mim, né, pelo menos. O livro é De Onde Eles Vêm, agora já tem nome, né? Um novo livro de Jefferson Tenório, que pelo que eu sei chega em novembro nas livrarias por aí. Então, quando o senhor estiver na Flip, né? Estamos conversando com o Jefferson Tenório, o nome confirmado na Flip desse ano, já vai estar lá com o livro disponível aí para todo mundo ler, comentar, pegar um autógrafo. Eu sei que o senhor não pode falar muito sobre a publicação, mas uma frasezinha, duas frasezinhas sobre o que a gente pode esperar de onde eles vêm. De onde eles vêm, o que já saiu na imprensa, né? Ele é um livro que vai trazer o debate das cotas, né? Fala sobre os primeiros cotistas a entrar na universidade, né? E os debates em função disso. E isso é o pano de fundo, né? Mas na verdade é a história sobre como um sujeito negro da periferia se torna um leitor, né? Então é um pouco como é a formação de um leitor dentro dessa estrutura social, racista, violenta, e trazendo como pano de fundo aí as cotas raciais, né? Maravilha. De onde eles vêm? Em novembro vai estar por aí, todo mundo ansiosa para ler esse livro, mas até lá a gente segue aí acompanhando, trazendo mais debates com Jefferson Tenório. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de atender o Brasil de Fato, viu, amigo? Valeu, obrigado, até uma próxima. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Vamos aproveitar para lembrar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e você pode retransmitir de graça aí na sua rádio comunitária, regional, educativa, onde você estiver. O Bem Viver vai atrás e nos ajuda nessa missão tão bacana de propagar a nossa voz de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que estão com a gente todos os dias. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo
já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos falar de eleições municipais. O Ministério Público Eleitoral em São Paulo pediu a suspensão da candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, isso até o julgamento de uma ação movida contra ele por suposto abuso de poder econômico. Marçal é acusado de driblar as regras sobre propaganda na internet. Ele pagava seguidores para que eles postassem vídeos sobre o próprio Pablo Marçal, de modo a impulsionar a pré-campanha. A prática é irregular. Pablo Marçal negou que haja financiamento e classificou a ação como uma prática desesperada da esquerda. Uma reportagem da agência pública, que foi depois postada aqui no Brasil de Fato, revela, no entanto, que estes vídeos que violam a lei eleitoral já foram vistos mais de 800 milhões de vezes. Vamos entender melhor essa situação com o nosso repórter Daniel Lamir. Cortes de vídeos do guru motivacional e candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, que violam a lei eleitoral segundo o Ministério Público Eleitoral, já foram vistos mais de 825 milhões de vezes no YouTube e TikTok até o último domingo, dia 18. As contas que divulgam os vídeos somam mais de 8 milhões e 100 mil seguidores apenas nas duas redes sociais. A maior parte dos cortes se concentra no TikTok. A rede social registrou mais de 500 milhões de visualizações em 6.500 vídeos de Marçal. No YouTube foram 315 milhões de visualizações em 7 mil vídeos. Em média, cada vídeo foi visto mais de 10 milhões de vezes. Os vídeos motivaram o Ministério Público Eleitoral a pedir a suspensão do registro de candidatura de Marçal e a abrir uma investigação por suspeita de abuso de poder econômico. O levantamento do alcance dos vídeos foi feito de forma independente por João Pedro Procópio, especialista em comunicação e marketing, que compartilhou os dados com exclusividade com a agência pública. Ele acredita que o volume de vídeos deve ser bem maior, uma vez que não contemplou outras redes sociais, como Facebook e Quai, que também receberam os cortes. No Instagram, Procópio encontrou ao menos 23 páginas dedicadas aos cortes que já publicaram centenas de vídeos. Marçal turbina sua campanha com promessa de dinheiro fácil a pessoas que façam cortes de vídeos dele e postem nas redes. Ele já falou sobre isso em entrevistas e lives, que também viraram cortes de vídeos que abastecem as redes sociais. Em um dos mais populares, em suas palavras, tem garotos de 18 anos ganhando R$400 mil com os cortes. Um canal do Discord chamado Cortes do Marçal promove competições diárias que premiam os usuários com mais visualizações. O vencedor leva R$200, o segundo R$100 e o terceiro lugar R$50. Também há espécies de campeonatos com duração de alguns dias que distribuem prêmios de R$300 a até R$5 mil, dependendo do grau de viralização. Tecnicamente, o modo atual é para promover cortes de Marcos Paulo, um palestrante sócio de Marçal, mas quase todos os cortes são de Marçal. É possível verificar pelos vídeos postados pelos próprios usuários no canal para fins de contabilidade para os prêmios. Confira mais detalhes na reportagem publicada no site apublica.org. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amanda Aldi, da Agência Pública. Locução, Daniel Lamir. Racismo em Pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal. Agora a gente vai falar de meio ambiente, mais especificamente da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, atingido em maio por uma das maiores cheias da história do país. O que aconteceu no estado, em aproximadamente 100 dias, foi um reflexo das mudanças climáticas e da intensificação dos eventos extremos, o que demonstra a urgência do poder público se equiparar melhor de servidores que pensam soluções para essa nova realidade. Acontece que o plano de reconstrução está em disputa no Rio Grande do Sul e entidades ambientalistas que estudam os efeitos das mudanças climáticas foram excluídas dos fóruns e reuniões sobre os planos de reconstrução. Quem conta mais sobre esse caso diretamente de Porto Alegre é o nosso repórter Marcelo Ferreira. Já são mais de 100 dias que as enchentes devastaram o Rio Grande do Sul e os rumos da retomada ainda seguem em disputa. Isso fica claro no Plano Rio Grande, lançado pelo governo do estado para propor medidas de reconstrução e que tem um conselho com mais de 180 integrantes. O governo Eduardo Leite chamou representantes de órgãos públicos e entidades como associações municipais, conselhos regionais, federações empresariais e sindicais, investidores e universidades. A lista tem também dezenas de empresários, como Jorge Gerdau e a CEO de um parque temático da Turma da Mônica em Gramado. Mas entidades ecologistas do estado que historicamente debatem o meio ambiente foram deixadas de fora. A repercussão foi negativa, o que fez o governo mudar de ideia. É o que afirma Everton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. Só que as entidades elas estão colocadas num gueto, apenas num GT, num grupo lá de meio ambiente para tratar de pequenas pautas pontuais, onde nós também poderíamos estar, mas além disso, falta que as entidades ambientalistas estejam em posições onde elas possam trazer suas contribuições de forma geral para o conceito dessa recuperação para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A visão ecológica ela não está posta no Plano Rio Grande, porque não estão as entidades ecologistas convidadas para este momento. Uma das primeiras entidades ambientalistas do Brasil, a AGAPAN não foi convidada a integrar o Conselho do Plano Rio Grande, o que gera receio com os rumos deste modelo de reconstrução. É o que pensa o presidente da entidade. A questão econômica está colocada em primeiro lugar e o governo segue nos mesmos erros que trouxeram o Rio Grande do Sul a essa calamidade que a gente está vivendo hoje. O Estatuto da Cidade prevê que a política urbana do Brasil tenha uma gestão democrática e de ampla participação, e não que fique restrita aos gabinetes dos governos. Mas especialistas na área entendem que o desenvolvimento das cidades foi capturado pelo neoliberalismo e que quem acaba dando as cartas nesse jogo são grupos empresariais. É o que alerta a professora universitária, jurista e urbanista Betânia Alfonsin. Eu acho que efetivamente se corre o risco de ter um conselho para inglês ver, para cumprir com o requisito de que tem que ter uma gestão com participação popular, mas um conselho de cartas marcadas, onde os mesmos atores, ligados ao mercado imobiliário, ligados, ao capital que, na verdade, se reproduz, e utiliza o território das cidades para esse espaço de reprodução, de ele ter uma representação muito mais significativa do que a sociedade civil. O futuro do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que foi produzido historicamente a sua urbanização, com uma exploração dos recursos naturais que foi muito predatória, e a gente está pagando esse preço agora, por exemplo, nas matas ciliares, que foram todas destruídas, a floresta de araucária que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que foi toda destruída, ela é um futuro que precisa revisar esse modelo. A oposição ao governo Leite no Parlamento Gaúcho ressalta que o governo do presidente Lula liberou muito recurso em apoio ao Rio Grande do Sul, mas há receio sobre o destino desta verba. Ele produziu
mudanças muito profundas no Código Ambiental, né? Entre elas áreas que eram de preservação ambiental, e inclusive legislações anteriores que ele sancionou, poderem ser utilizadas para recursos hídricos, para agricultura, mas principalmente o autolicenciamento, junto com a ideia do negacionismo ambiental. Esse governo é um governo privatista, né? Que entrega o nosso patrimônio à privatização. E é um risco muito grande, com tantos recursos, com uma necessidade tão importante de uma reconstrução inteligente, audaciosa, criativa e que restaure condições ambientais, não ter o protagonismo dos órgãos e de quem estuda, né, e pensa meio ambiente. De Porto Alegre, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Racismo em pauta. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vai para outra, em Minas Gerais. O rompimento da barragem de Brumadinho, que permanece trazendo danos para a população local. Mesmo após 5 anos e meio do crime da Vale, o rio Paraupebas ainda não está livre dos rejeitos tóxicos. Além da demora no processo, os moradores ribeirinhos também sofrem com as consequências do crime. Quando o nível do rio sobe após temporadas de chuvas, isso deixa as comunidades contaminadas novamente por esses rejeitos. Daniel Lamir está de volta no programa para explicar essa situação para a gente. 5 anos e meio depois do crime da Vale em Brumadinho, o rio Paraupeba ainda não está livre dos rejeitos tóxicos derramados pelo rompimento da barragem. Segundo os últimos dados totais divulgados em fevereiro pela AECOM, empresa responsável pela auditoria do Plano de Recuperação Socioambiental de Responsabilidade da Vale, a organização havia feito até o primeiro trimestre deste ano apenas 1% da limpeza planejada para 2024. A projeção da AECOM era de que até o final de 2024 fossem retirados os rejeitos de 54 quilômetros do rio Paraupeba, mas a meta ainda está longe de ser concluída. Segundo estimativas, se mantida a tendência atual, a dragagem de apenas 2 quilômetros do rio está prevista para ser realizada até maio de 2025. Segundo Carla Waston, diretora do Instituto Guaicuí, os impactos da demora são diversos. A retirada lenta e pouco eficiente dos rejeitos pode potencializar ainda mais os danos socioambientais do rompimento. Por isso, o prolongamento dessa situação, além dos prejuízos ambientais, implica também na insegurança hídrica e alimentar para essas populações e no risco à saúde humana. As pessoas se sentem permanentemente ameaçadas nas suas diversas relações com o rio e com os usos da água. A destruição causada pela Vale, além de matar imediatamente 272 pessoas, atingiu territórios que vão muito além de Brumadinho. Foram afetados ao menos 26 municípios. A estimativa do total de atingidos é de, no mínimo, 158 mil pessoas. Todas elas, de alguma forma, vivenciam diariamente as consequências do rompimento da barragem, que também afeta a relação com o rio Paraupeba. Segundo Marcelo Barbosa, do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a arquitetura montada para a recuperação do rio foi construída para dar errado, uma vez que a empresa que cometeu o crime é a mesma que diz o que deve ser feito. Nos entristece, passados, já estamos em 2024, segundo semestre de 2024. Então, muito tempo de luta aí das populações, das comunidades para que o rio Paraupeba fosse recuperado. Nos entristece que pouquíssimo tenha sido feito pela empresa, mas não nos surpreende que pouquíssimo tenha sido feito pela empresa, pela própria arquitetura da reparação, que foi montada de uma forma da qual a gente já não concordava há muito tempo, já vinha denunciando, por causa desse acordo judicial que foi construído sem participação popular. A ausência de recuperação do rio também revitimiza os atingidos.
Em 2022, por exemplo, as chuvas intensas registradas em Minas Gerais aumentaram o volume do rio e, após a água retornar ao leito, deixou toneladas de rejeitos em ruas e casas. Na época, atingidos que ajudaram a resgatar famílias ilhadas relataram manchas vermelhas e coceiras no corpo devido à quantidade de substâncias tóxicas presentes na lama. Para Guilherme Camponês, integrante da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a Vale precisa, além de limpar o rio, reparar os danos causados pelos rejeitos presentes nas águas. Paralelo a isso, ela tem que garantir que a população tenha acesso à água, né? A população que depende da água do rio, seja para produzir, seja para dessedentação animal, seja para consumo humano, ela precisa fornecer essa água, garantir que as pessoas tenham essas condições. E também a reparação econômica, porque também as pessoas dependiam do pescado, por exemplo, ou dependiam do rio para fazer suas atividades econômicas, então elas precisam ter esse tipo de reparação. É isso que nós esperamos, é isso que a gente está cobrando, a gente está organizando a população atingida para fazer luta, para ter a reparação integral. O Brasil de Fato Minas Gerais procurou a Vale para comentar sobre as denúncias, mas a mineradora não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações. Possíveis atualizações serão publicadas em brasildefatomg.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker. Locução, Daniel Lamir. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar para fazer um recadinho aqui que também é sempre bacana de compartilhar. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e você pode escutar o Bem Viver pela internet a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br e logo depois a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível nas principais plataformas de podcast e você pode ouvir a hora que você quiser lá no nosso site radiobrasildefato.com.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora a gente vai falar de um assunto que tem preocupado pais, mães e cuidadores, que são os efeitos nocivos dos usos excessivos de telas, como celular, tablet, TV, tudo isso por crianças. Um estudo feito por pesquisadores da USP em Ribeirão Preto revela que esse consumo de telas afeta a criatividade e também pode causar problemas no sono. Quem vai contar mais detalhes pra gente é a repórter Natália Maciel, da Rádio Agência Nacional. Brincar é sinônimo de diversão, troca e aprendizagem. Ao criar brincadeiras, a criança usa a imaginação e constrói conhecimento de mundo e de si mesma.
Nas últimas décadas, as tecnologias digitais passaram a fazer parte da rotina das crianças e têm transformado a maneira de brincar. A intensa participação das crianças em plataformas digitais como YouTube, TikTok e WhatsApp, consumindo jogos, danças, humor e comédia, foi estudada por pesquisadoras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. O estudo Tecnologias Digitais Moda um Novo Brincar Infantil trata do comprometimento da criatividade e da falta de segurança nas redes. Para Amanda Espósito, terapeuta ocupacional e orientadora da pesquisa, o estudo revelou como as crianças têm consumido conteúdos digitais. A todo instante que eu estou sozinho, sem nada para fazer, eu vou buscar o celular, o videogame ou a televisão. E aí, de forma que eles acostumam a consumir conteúdo pronto, então são atividades passivas, que eles simplesmente assistem, né, aquele conteúdo. Isso vai limitando a criatividade da criança. Então ela não tem mais aquele tempo de ócio, de exploração, do brincar, de criação, como existia nas gerações anteriores. A saúde física e mental das crianças também deve ser considerada quando o assunto é excesso do uso das telas. Segundo a especialista, as crianças com hábito de entretenimento digital podem desenvolver dificuldades na hora de dormir e também apresentar instabilidade emocional. Teve uma criança que nos relatou dificuldade para dormir depois do uso da tela, e a gente sabe que esse é um efeito mesmo, né, da luz, do celular, do tablet, mas a gente percebeu que os efeitos são mais emocionais. Tem criança que se diz mais agressiva quando está jogando jogos de videogame, de computador que são online, que aí ele interage com outros jogadores, né? Joga simultâneo. E aí tem episódios de cyberbullying ou de xingar. Amanda Espósito também alerta para a segurança das crianças durante a navegação na internet e fala da necessidade de supervisão por parte dos pais ou responsáveis. Ficou muito evidente a ingenuidade das crianças em relação aos riscos que eles estão envolvidos. Então, as crianças contaram que eles produzem, às vezes, conteúdo para a internet, então eles gostam de se filmar e colocar isso na internet. E aí, quando a gente pergunta se eles entendem os riscos de uso da internet, eles citam só, tem risco de hackear, de pegar dado do cartão de crédito. Então eles vão para essa coisa bem concreta de roubo, assim, de fraude. A pesquisa avaliou a interação entre o virtual e o físico nas atividades recreativas de meninos e meninas de 8 a 12 anos de idade, moradores da cidade de Ribeirão Preto, SP. Os resultados podem ajudar profissionais de saúde e educação a reconhecer o impacto das tecnologias digitais no brincar contemporâneo. Com supervisão de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Programa Bem Viver. Ei, como que tá aí na tua cidade? Muito quente? Pois é, em alguns estados a temperatura realmente subiu e muito. Mato Grosso do Sul e Rondônia chegaram a registrar nada mais, nada menos que 40 graus em algumas cidades. E esse calor também demanda mais cuidados, hidratação, proteção solar, todas essas questões que a gente sabe bem, mas nunca é demais reforçar. Por isso a gente chama o nosso colega Renato Ribeiro, também da Rádio Agência Nacional, para contar algumas dicas de como se proteger da onda de calor. A onda de calor que afeta o país alerta para os cuidados com a saúde. As temperaturas podem ficar 5 graus acima da média nos próximos dias. Mato Grosso do Sul e Rondônia já registraram quase 40 graus em algumas cidades.
O médico Marcelo Dayer, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica como o calor, a baixa umidade e o tempo seco afetam o corpo humano. A gente tem manhãs muito frias, madrugadas frias, no meio da tarde calor intenso, chegando até 30 graus em alguns locais, e a qualidade do ar muito baixa, às vezes 20% ou menos. Isso o ser humano é muito ruim, porque dificulta a respiração, as pessoas começam a sentir mais fraqueza, mais astenia, então o corpo mole, aquela moleza toda no corpo, e os extremos de idade sofrem muito mais, crianças muito pequenas e idosos. E a previsão é de baixa umidade do ar na maior parte do país, variando entre 20% e 12%, principalmente na região centro-oeste, em áreas de São Paulo e Minas Gerais. Com isso, aumenta o risco à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, além das doenças respiratórias como a gripe. O médico Marcelo Dayer alerta que, ao sentir os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde. Porque essas doenças respiratórias podem descompensar outras doenças. O idoso que já tem problema cardíaco, problema de pressão alta, uma gripe pode levar a uma complicação e levar à internação hospitalar. Então é sempre importante, frente a início de sinais e sintomas como febre, coriza, tosse, procurar uma unidade de saúde para tentar fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Neste período de forte calor, a hidratação é fundamental. É preciso beber bastante água e ainda buscar proteção do sol, evitando exposição direta durante o dia, usar protetor solar e roupas leves. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos seguir falando sobre cuidados com a saúde. É que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou na semana passada que a Mpox é uma emergência global de saúde. O Programa Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, entrevistou o ex-presidente da Anvisa e o médico sanitarista Gonzalo Vecina sobre essa declaração da OMS e quais os perigos da Mpox. Ele avaliou, sim, que é importante manter o alerta, mas que essa doença não tem a mesma gravidade da Covid, sobretudo pela forma de contágio. Vamos conferir um trecho da fala dele. Essa doença, a Mpox, é uma doença que preocupa todos nós, porque ela é uma doença muito próxima da varíola, e a varíola foi uma das doenças que mais foram críticas na história da humanidade. A varíola matou muita gente. Essa versão de varíola Mpox, ela é muito mais amena, mata muito menos do que a varíola que nós conhecemos lá atrás, contra a qual eu fui vacinado nesta idade que eu já estou, né? Mas você com certeza não. Porque no seu tempo a varíola já havia sido extinta, não tivemos mais caso da varíola original. Esta varíola que está se manifestando agora na África é uma preocupação, e neste momento ela saiu de controle na África, está se espalhando por vários países na África, e começamos a ter gente que viaja da África para fora da África, levando a doença, como aconteceu aí com pelo menos uma pessoa na Suécia, e no primeiro surto da doença, aí por volta de 2023, nós tivemos, inclusive aqui no Brasil, muitos casos de Mpox, inclusive alguns óbitos. São poucos, mas são alguns óbitos. Então, não existe a possibilidade desta doença se transformar em uma pandemia, como nós vimos no caso da Covid, principalmente por causa da forma de disseminação. A Covid-19 se disseminava através de gotículas de água. Falávamos e emitíamos vírus que as pessoas que respiravam estavam sujeitas a pegar a doença. Esta doença, a Mpox, ela não se espalha desta maneira. Ela somente passa de uma pessoa a outra através de um contato físico
com as vesículas. A doença tem uma característica muito própria, que é a explosão de pequenas vesículas cheias de pus, né? Ela pode ser confundida com sarampo, pode ser confundida com varicela, essa também é uma outra preocupação, e através destas vesículas é que ela se dissemina. Quando as vesículas explodem, dentro das vesículas, junto com o pus, tem vírus, e aí é dessa forma que ela se dissemina. Então se dissemina muito menos rapidamente do que uma doença de veiculação respiratória. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Agora a gente sai um pouquinho do Brasil e vamos falar de noticiário internacional. É porque movimentos populares da América Latina assinaram uma carta apoiando a reeleição do presidente Nicolás Maduro, isso na Venezuela. No texto construído por entidades da Aliança Bolivariana para o Povo da Nossa América, os movimentos afirmam que é preciso respeitar o voto e a Constituição do país. Eles também pedem pela não intervenção dos Estados Unidos no processo eleitoral e denunciam o extremismo da direita venezuelana durante as eleições. Quem conta pra gente é o nosso correspondente diretamente de Caracas, Lorenzo Santiago. Movimentos populares latino-americanos divulgaram uma nota na última segunda-feira, dia 19, apoiando a reeleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O texto foi assinado pela ALBA-TCP, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, Tratado Comércio dos Povos. O documento pede o respeito ao resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. Na nota, as organizações elencam 6 pontos que explicam o posicionamento referente ao pleito. Primeiro, os grupos afirmam que é preciso respeitar o voto e a Constituição, e que isso tem de ser cumprido pelos atores envolvidos. A oposição venezuelana contestou a eleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato. O grupo liderado pela ultraliberal Maria Corina Machado questiona o resultado e diz ter recolhido a cópia de 70% das atas eleitorais do país. O resultado, segundo a extrema-direita, garantiria a vitória de Edmundo González Urrutia. Em um segundo ponto, há um pedido para que a elite que governa os Estados Unidos deixe de se intrometer nas questões internas da Venezuela. O texto cita o bilionário dono da Tesla, Elon Musk, que tem apoiado o candidato da oposição Edmundo González e o setor da extrema-direita. As organizações pedem também que os presidentes Lula, do Brasil, e Gustavo Petro, da Colômbia, sejam, em suas palavras, ao menos anti-imperialistas. Os dois sugeriram a realização de novas eleições na Venezuela em meio à contestação da oposição e pediram um diálogo amplo na Venezuela. Outro ponto da nota é uma mensagem direta aos venezuelanos que votaram na extrema-direita, citando quem vive de seu trabalho sem explorar outras pessoas. O texto diz que uma coisa é estar cansado e irritado com o governo, e outra é apoiar os Estados Unidos e a oligarquia nacional. O último aspecto citado é um chamado para que as pessoas façam um esforço para compreender, de acordo com a mensagem, o processo revolucionário venezuelano. Dessa forma, a mensagem alerta a população a evitar cair na narrativa dos grandes conglomerados de mídia. O processo eleitoral venezuelano está sob disputa judicial. A oposição contesta a eleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Isso, somado à denúncia de um ataque hacker pelo CNE, levou Maduro a pedir uma investigação pela Justiça. O Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, apura os supostos ataques, recolheu todo o material eleitoral do órgão e ouviu candidatos que disputaram o pleito. Só o opositor Edmundo González não compareceu. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago. Gente, assim a edição do Bem Ver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa para o mundo inteiro, nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois da vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estar
estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Camila Guiar. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Aldisson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.